No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, depõe à CPI da pandemia. Acusa presidente Jair Bolsonaro de ter atuado politicamente pela sua cassação e deixa Senado antes da hora, protegido por habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, responsável por investigações de atos antidemocráticos, foi retirada do caso após pedir busca e apreensão no Palácio do Planalto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva mais uma vez taxa Selic, que passa de 3,5% para 4,25% ao ano. Essas e outras notícias, a edição desta quinta-feira, 17 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, à CPI da pandemia no Senado, deu muito o que falar ontem lá em Brasília. Primeiro, porque o político, cassado por suspeita de envolvimento em escândalos de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde no combate à Covid-19, usou o palanque da comissão para se defender das acusações e atirar no presidente Jair Bolsonaro, dizendo ter sido vítima de uma perseguição política, especialmente após a prisão dos dois acusados de terem executado a vereadora Marielle Franco, os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz. Além disso, Witzel ressaltou que o chefe do Executivo Federal teria deixado os governadores, abre aspas, à mercê da desgraça que viria, fecha aspas. Outro ponto importante do depoimento se deu na declaração do político a respeito do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, dizendo que ele teria sido usado para persegui-lo e que o ex-juiz seria um menino de recado de Bolsonaro. De acordo com o ex-governador do Rio, o antigo magistrado da Operação Lava Jato teria requisitado que a Polícia Federal pressionasse o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde mora o presidente e sua família, no caso das denúncias feitas por ele nas investigações do caso Marielle. Em um dos pontos altos da oitiva, Witzel chegou a discutir com o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, a quem chamou de mimado e sem educação, sendo acompanhado pelo relator da comissão, Renan Calheiros. No entanto, quando o depoimento já ultrapassava 4 horas de duração, o ex-governador pediu para deixar a CPI, fato que não pôde ser contestado pelos parlamentares, já que ele tinha autorização do Supremo Tribunal Federal para não depor e, caso resolvesse falar, não precisaria se comprometer com a verdade dos fatos. Aliás, Witzel disse que faz questão de, em sessão reservada, apresentar novos elementos de acusação, como os motivos para o rompimento entre ele e a família Bolsonaro. O político garantiu ter conhecimento de fatos graves. Não podemos esquecer que o ex-juiz foi eleito na onda do bolsonarismo lá em 2018, após uma ascensão meteórica na campanha eleitoral. Veremos o que Witzel ainda tem a dizer aos senadores reservadamente, algo que o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, já requisitou formalmente. Fato é que, se o ex-governador utilizou a CPI para se defender da sua cassação,
ele deu indícios de que o presidente e seus familiares têm segredos importantes que precisam ser revelados. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento a professora de pós-graduação em História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, Anita Prestes. Professora Anita Prestes, bom dia. Bom dia, é um prazer voltar a falar com vocês. Professora, muito obrigado por a senhora nos dar a honra de conversar aqui no Faixa Livre. Professora, a quadra de retrocessos que o Brasil vem enfrentando, especialmente após o golpe que tirou a presidente Dilma Rousseff do cargo em 2016 e culminou com a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições 2 anos depois, se intensifica de tal forma que já nem temos mais a certeza de que haverá um novo pleito em 2022. O ex-capitão que ocupa o Palácio do Planalto, aliado com o que há de pior na nossa política do país, amplia a cada dia sua retórica ameaçadora e toma de assalto as Forças Armadas, oferecendo cargos no Executivo e uma série de outras benesses para manter os militares ao seu lado. Enquanto isso, deixa os brasileiros completamente desassistidos durante uma pandemia que já provocou a morte de quase 500 mil de pessoas no país e cria um cenário de desemprego e empobrecimento sem precedentes. Como é que a senhora tem analisado esse panorama desalentador no qual o Brasil está inserido, professora? Realmente é um panorama, como você disse, desalentador, eu diria até trágico, né? Porque as pessoas, o povo brasileiro, né? Principalmente os trabalhadores, os mais pobres, os desassistidos, estão tendo 2 problemas graves. Um é a doença, né? O Covid, que o governo não tomou as medidas necessárias para, pelo menos, diminuir bastante, né? A difusão dessa pandemia. Então, esse é um dos problemas graves. E outro é o desemprego, né? A situação de milhões de brasileiros que estão literalmente passando fome, né? Essa é a situação muito grave, que as pessoas estão literalmente sem trabalho e, portanto, passando fome, morrendo aí de doença e de fome. Então é uma situação realmente trágica, né? Uma das questões que me preocupa
tem dúvida, o Bolsonaro e o grupo dele são pró-fascistas ou proto-fascistas, né? Gostariam de implantar uma ditadura fascista no Brasil. Mas uma coisa que, como eu estava dizendo, me preocupa é que grande parte das pessoas e da esquerda, chamada esquerda, né, dos partidos aí que se dizem de esquerda, isso personaliza muito. A questão parece assim que é o Bolsonaro, que o mal é o Bolsonaro. E não veem que o Bolsonaro é um peão, é um representante do grande capital internacionalizado que domina o Brasil. Então, imaginam que é só remover o Bolsonaro que vai resolver os problemas. Eu acho que isso é um engano muito sério, que não é tirando o Bolsonaro, não é que eu seja a favor da manutenção do Bolsonaro, claro que não, mas o problema não reside aí, que seja tão fácil assim de resolver. É só remover o Bolsonaro que, enfim, a democracia volta, os problemas são resolvidos no Brasil. Não é isso, porque o Bolsonaro, inclusive hoje em dia, já tem bastantes depoimentos, não só do general Vilas Boas, que publicou um livro, mas de muitos outros aí, fica muito claro que isso foi um projeto das Forças Armadas, em primeiro lugar do Exército, né, que é o setor mais importante das Forças Armadas brasileiras, né, de colocar esse Bolsonaro aí no poder. Por trás disso, repito, está o grande capital, que está lucrando muito, o capital financeiro está tendo grandes lucros, quer dizer, então é todo um projeto diante da crise, né, que vem se agravando nos últimos anos, a crise mundial do capitalismo, uma crise sistêmica, uma crise de uma gravidade, né, muito maior que as crises anteriores. Então, diante disso, o grande capital precisa, para sobreviver, para garantir seus lucros, de uma política justamente de costas orçamentários, dessa lei da Previdência, da lei trabalhista, de todas essas medidas para descarregar, né, os custos dessa política nas costas dos trabalhadores, nas costas do povo brasileiro. E para isso, eles tiveram um projeto de primeiro remover a presidente Dilma, porque o PT e a política dele, de alguma forma, fazia, né, algumas restrições a essa política, embora com muitas vacilações, né? E depois teve o interregno do Temer, que foi uma preparação para a eleição do Bolsonaro. Então hoje está claro que o projeto Bolsonaro não foi uma coisa assim que aconteceu de repente, por acaso, que não tiveram escolha, como muitos pensavam, né? Não foi isso, não. A escolha foi feita. E os próprios generais hoje em dia confessam isso, que eles escolheram o Bolsonaro a dedo, né, para ser o futuro presidente e pôr em prática os interesses das Forças Armadas, principalmente desses generais, do alto comando do Exército, e por trás deles do grande capital. Então, é um projeto que, se remover o Bolsonaro, entra um Mourão, que não é melhor, talvez seja até pior, mais perigoso, porque tanto um quanto o outro tem como heróis o general Ustra, quer dizer, são a favor da tortura, são a favor de um regime fascista, são a favor dessa política. Quer dizer, o problema não reside em personalizar, o problema é o Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro representa essas forças, mas o problema não está só nele. O problema está nas mudanças que houve na política brasileira e no projeto do imperialismo, como se dizia antes, hoje em dia podemos dizer, do grande capital internacionalizado, principalmente do norte-americano. Esses generais do alto comando do Exército, eles hoje abdicaram de qualquer posição patriótica nacionalista, eles estão convencidos que para combater um suposto comunismo é necessário se aliar e ficar inteiramente submetido aos americanos. Então o projeto deles é de submissão total ao grande capital. E o Bolsonaro é um joguete nesse papel. Então, modificar essa política é algo muito mais sério do que simplesmente retirar o Bolsonaro. Isso é que eu acho que a esquerda, de uma maneira, no Brasil, não estão percebendo. Estão achando que basta eleger um candidato bom, quem sabe se o Lula, ou não sei mais quem, que vai resolver o problema. Não vai, porque qualquer um que se eleja aí,
como não tem um movimento popular poderoso, organizado, que lhe dê respaldo, vai ter que fazer concessões seríssimas ao grande capital. Então, se em 2003 o Lula já fez concessões muito grandes ao grande capital, aos banqueiros, agora terá que fazer muito mais, senão não se elege, porque quem está com o controle do poder é o grande capital. E as massas populares estão, lamentavelmente, profundamente desorganizadas. E essas ditas esquerdas, o meu pai, Luiz Carlos Prestes, ainda nos anos 80, ele dizia, no Brasil não existem mais partidos de esquerda, acabaram, capitularam, caíram no reformismo. O que existe é algumas pessoas de esquerda, sem dúvida existe, mas desorganizados. Então, essa desorganização popular não vai contribuir para que haja um poderoso movimento popular. Não adianta só ter gente na rua gritando reivindicações, ou mesmo fora Bolsonaro. Isso é muito pouco, porque quando acaba a manifestação, volta todo mundo para casa desorganizado. Enquanto não houver uma poderosa organização popular, não vai poder se influir de forma decisiva nos acontecimentos. Vai continuar acontecendo uma política cada vez mais elitista, quer dizer, convênios com chavos das elites, é isso. E essa eleição de 22, tudo indica, vai ser mais uma vez isso. As elites se entendendo, os chamados líderes de esquerda procurando, fazendo concessões para a direita para ver se conseguem se eleger. Então, os interesses populares acabam ficando de lado, ficando abandonados. Essa é a visão que, grosso modo, assim, em linhas gerais, você perguntou, eu tenho. Agora, professora, como é que o bolsonarismo consegue enxergar perigo nesse tal fantasma do comunismo? Para esse pessoal, o espectro comunista no Brasil vai de Fernando Henrique Cardoso a Lula da Silva, passando pelas organizações Globo, pela Fiesp. Nós ficamos a cada dia na expectativa de quem será eleito o comunista da vez pelos apoiadores do presidente da República. Por que esse fantasma ainda assusta tanto esse pessoal, professora? Olha, é o seguinte, isso não é invenção nem dos generais brasileiros aí, nem mesmo do Bolsonaro. Eles apenas estão aplicando uma orientação que vem lá dos Estados Unidos, principalmente dos setores mais conservadores americanos, aqueles ligados ao Trump, etc. Aquele mago lá do Olavo de Carvalho, né, é um representante desse conservadorismo norte-americano, que foi incutido aqui dos militares brasileiros. Hoje em dia existem muitos estudos, viu, de professores, de pesquisadores universitários. Eu tenho acompanhado mais ou menos, né, essa produção, mostrando isso. Quer dizer, isso aí foi toda, desde os anos 80 do século passado, que vem fazendo esse trabalho. Quer dizer, na medida em que acabou a Guerra Fria, não tinha mais a União Soviética para combater. Então inventaram isso, do comunismo, o marxismo cultural, até o Gramsci, tudo de orelhada. Eles não leram seriamente Gramsci, eles não conhecem, não sabem direito o que é o comunismo, mas eles inventaram esse fantasma para mobilizar forças contra os movimentos populares, contra a organização popular, contra as lutas populares. É isso. Não é o comunismo, são as lutas populares, a organização popular. É isso que eles estão combatendo e usam esse palavreado de comunismo. Aí tem todo esse conservadorismo norte-americano, inventou toda uma teoria que passa pelo marxismo cultural, etc. E não é por acaso que o governo Bolsonaro, uma dos principais alvos, né, da reação aí e da perseguição deles é o quê? É a cultura e a escola. A tal escola sem partido, né? Veja aí o Ministério da Cultura, que acabou, né? E nem existe mais Ministério da Cultura, mas esse setor cultural, como está sendo perseguido, como está sendo, né, desmanchado, destruído. Por quê? Porque eles têm medo de ideias avançadas que possam influenciar os trabalhadores, as massas populares, né? Então eles têm que combater isso. Quer dizer, então, o fundamental é isso, é combater a chamada subversão, combater, enfim, a organização e as lutas populares.
inventaram toda essa teoria para poder fazer e convencer melhor as pessoas e ganham muita gente para essas teorias absurdas, né? Essa que é a realidade. E esse momento do nosso país guarda alguma semelhança àquele que nós tínhamos no pré-ditadura, lá em 1964, justamente no ano em que a senhora se graduava em Química Industrial? Não, eu acho que é bastante diferente. É bastante diferente. É claro que naquela época existia direita, né? Mas vocês vejam, dentro das Forças Armadas, em particular no Exército, existia um setor nacionalista progressista importante na época. Tanto que hoje se sabe, né? Esses dados são conhecidos. Foram punidos, no mínimo, 6 mil militares foram expulsos do Exército, foram condenados, né? Até o Silvio Tender tem um filme sobre isso, né? Enfim, hoje em dia não existe mais isso, né? Foi feito um trabalho ideológico nas Forças Armadas. Eu estou dizendo, hoje em dia existem vários estudos de pesquisadores a respeito, revelando isso. Foram feitos vários trabalhos no sentido, né, de fazer a cabeça desses militares brasileiros, que hoje em dia você não tem um setor progressista, nacionalista dentro das Forças Armadas. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra, mas não tem mais aquele setor nacionalista progressista. Pelo contrário, esses generais, principalmente quem tem poder, que é no Exército, funciona nas Forças Armadas, e a hierarquia, né? Quem tem poder, hoje em dia, está convencido que tem que estar aliado e subordinado aos americanos. Basta dizer que tem um general brasileiro lá no Exército americano, naquele Exército Sul, né? Que agora não me lembro como é que chama exatamente, né? Enfim, fazendo parte. Isso é um escândalo, foi denunciado aí até uns tempos atrás, né? É um general brasileiro que está lá obedecendo ordens, né, dos comandantes norte-americanos, dentro do Exército americano. Quer dizer, cumprindo que papel lá? Então, mudou muito a situação, sem dúvida mudou muito. Não, essas comparações históricas são sempre muito perigosas. Por sinal, o Marx chamava atenção para isso. A senhora caracterizaria o presidente Jair Bolsonaro como um fascista, professora? Eu acho que ele e alguns que o cercam realmente são fascistas e gostariam de implantar uma ditadura fascista no Brasil. Se ele vai conseguir, é outro problema. Vai depender das resistências, né? A resistência. Agora, até que ponto essas resistências são poderosas? Inclusive, tem o problema da situação internacional. Até que ponto, né? O contexto internacional, inclusive o governo norte-americano, vai estar de acordo com um golpe de tipo fascista no Brasil? Isso é outra questão, tá bem? Então eu acho que não é assim uma questão fácil, nem eu estou dizendo que vai acontecer, mas que o Bolsonaro, concretamente, e o grupo que o cerca, tem uma tendência claramente fascista, isso acho que hoje em dia não pode ter mais dúvida, né? O fascismo atual, o fascismo latino-americano, não é igual ao fascismo de Hitler ou de Mussolini. Tem muitas diferenças, né? Como historiadora, a senhora achou que fôssemos viver novamente uma ameaça autoritária no nosso país depois de mais de 3 décadas, com todos os ensinamentos que os anos de chumbo nos trouxeram? Não, eu acho que nós já estamos vivendo um estado de exceção, sem dúvida nenhuma. As perseguições estão aí. Contra os índios, contra os negros, contra vários, inclusive na universidade, né? Já tem vários professores por aí expulsos, castigados, né? Enfim, punidos, né? Na área da cultura, como eu já falei hoje aqui, quer dizer, nós já estamos num estado de exceção, embora não seja um estado fascista, né? Porque ainda algumas as instituições democráticas mais ou menos ainda funcionam, embora precariamente, mas ainda funcione, né? Eu acho que isso é fruto de uma série de circunstâncias, né? Que, enfim, é difícil, assim, em poucas palavras, falar a respeito disso, mas a desorganização popular no Brasil tradicional, né? Eu acho que essas chamadas esquerdas são altamente responsáveis. Hoje em dia predomina, né, nas chamadas forças de esquerda, isso não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, o reformismo, ou seja, a descrença na necessidade de organizar os trabalhadores para lutarem pelo socialismo, ficar só limitado a dar uma melhorada no capitalismo. E o capitalismo não tem muito mais vez
viu? A verdade é que a crise do capitalismo é de tal ordem que precisa organizar as forças populares capazes de substituí-lo por uma sociedade socialista. Mas, por enquanto, isso não tem. Até porque as esquerdas capitularam muito diante disso e estão mais preocupadas em dar uma melhorada, uma reformada no capitalismo do que em realmente contribuir para, mesmo que não seja de imediato, mas avançar rumo, né, à derrubada do capitalismo. Eu acho isso. Professor, a senhora comentou agora há pouco sobre a organização da mobilização popular. No último dia 29, nós tivemos uma série de atos pelo Brasil afora que reuniram centenas de milhares de pessoas pelo Fora Bolsonaro. E no próximo sábado, dia 19, a tendência é que a dose se repita. Eu queria saber da senhora qual é a importância desse tipo de manifestação, desse tipo de ato, para pressionar o governo em um momento em que nós estamos. Olha, eu acho que protestar, né, os setores populares protestarem contra esse governo sempre é bom, mas que isso vai ser decisivo no momento, acho que não vai ser. Porque essas mesmas pessoas, setores que vão para a rua, principalmente estudantes, né, setores populares também, né, está tudo não fundamental desorganizado, muito pouca organização. Então termina aquela manifestação, volta todo mundo para casa e não tem uma força real capaz de mudar os acontecimentos. Essa que é a verdade. Então eu acho que isso não decide. Ainda mais, eu acho que a principal reivindicação no momento é realmente tentar, isso que eu acho que as esquerdas deveriam fazer, tentar organizar os diferentes setores populares em torno das suas reivindicações. E hoje em dia as reivindicações principais, sem dúvida nenhuma, é vacina e auxílio-desemprego. Eu acho que isso são as duas questões mais importantes. Tirar o Bolsonaro, eu acho que não vai tirar por enquanto. Não vai porque as classes dominantes não estão interessadas em remover o Bolsonaro. O Bolsonaro está dando conta do projeto que foi elaborado, né? E se tirar, vai entrar quem? Pela Constituição, assume o Mourão. O Mourão vai ser melhor que o Bolsonaro? Eu acho que talvez seja mais perigoso, porque vem assim com uma capa de civilidade, né? E na realidade é tão ou mais fascista que o Bolsonaro. A verdade é essa. Não é verdade, agora tem uma capa assim de ser bonzinho, de ser civilizado, né? Coisa que o Bolsonaro é grosso, né? A diferença principal é essa. Aliás, professora, o vice-presidente Hamilton Mourão disse recentemente que tem se sentido incomodado por não estar participando das reuniões ministeriais ao lado do presidente Jair Bolsonaro e tem se sentido deslocado. Eles brigam lá entre eles, mas no fundamental, o alto comando do Exército, que é quem manda aí, realmente, né, está apostando no Bolsonaro. Essa que é a verdade. Inclusive existe muita farsa nessas divergências aparentes, muito teatro, né? Mas uma das coisas que as pessoas esquecem e que o Prestes, meu pai, também denunciou o tempo todo durante a década de 80, embora fosse muito pouco ouvido, é a tutela militar, o poder militar que foi mantido. Quer dizer, aquela liberalização, democratização que houve com o final da ditadura foi uma democratização muito limitada, com uma Constituição em que está presente o artigo 142, né, que o Exército, as Forças Armadas, né, estão acima, né, dos três poderes da República. Essa que é a verdade. Então, quer dizer, é a tutela militar que o Prestes inúmeras vezes denunciou, tem artigos dele, tem diversos pronunciamentos e as pessoas deram pouca importância. Vocês vejam, ainda no governo Sarney, sob a direção do general Leônidas Pires Gonçalves, que era então o ministro, né, militar, foi elaborado aquele chamado Projeto Orville, não sei se conhece, um catatal de mais de 100 páginas, está por aí, no início foi secreto, depois foi publicado, tem um jornalista que divulgou aí já nos anos 2000 e pouco, né? Esse Projeto Orville é justamente a preparação dos militares, né, para combater o chamado comunismo, né, para combater o marxismo cultural, embora, né, ainda no Projeto Orville não se usasse esse termo. E esse processo de manutenção da tutela militar permaneceu. Os anos todos de governos do PT não foi tomada nenhuma medida para acabar com essa tutela militar.
Então, quando a crise se tornou mais grave, a pressão do grande capital foi maior, eles removeram a Dilma, eles fizeram toda essa preparação da candidatura do Bolsonaro e elegeram o Bolsonaro como um títere a serviço desses interesses. Eu acho que é isso. Professora, se houve algo alentador em meio a esse caos que nós temos enfrentado nos últimos tempos com a pandemia e um governo de caráter destrutivo no nosso país, foi essa notícia de que a senhora recuperou uma série de cartas escritas pela sua família, endereçadas ao seu pai Luiz Carlos Prestes e que teriam sido encontradas no lixo por um catador. Essas 319 correspondências iriam a leilão, mas a Justiça reconheceu o direito de posse da senhora e elas foram devolvidas em outubro do ano passado. Entre elas, há uma carta escrita pela sua mãe Olga nos tempos em que ela esteve presa aqui no Brasil. Explica aqui pra gente, professora, por favor, o que essas correspondências representam? Elas foram, de fato, encontradas no lixo? Onde estavam antes delas desaparecerem, professora? Não, essas cartas evidentemente não estavam no lixo. A gente, examinando as cartas, vê que elas foram guardadas em perfeito estado. Inclusive, a grande maioria delas estão cada uma dentro do seu envelope, né? Porque elas chegavam, evidentemente, ou da Europa ou do México, onde estavam minha avó e minha tia, que eram as intermediárias de mandar essas cartas. Então, elas estão em perfeito estado, muito bem conservadas, né? E foi esclarecido, até com a ajuda de uma jornalista da Globo, que na época se interessou, enfim, andou pesquisando, né? Que essas cartas ficaram guardadas com um delegado do DOPS, né? Do antigo DOPS, o nome dele até é Israel Souto, que foi chefe de gabinete do Figueiredo Melas. Então, quando a polícia assaltou a sede do Partido Comunista, no golpe de 29 de outubro de 45, que depois do Getúlio, o Partido Comunista foi atacado, né? A sede do partido foi invadida, depredada, e essas cartas estavam guardadas lá, porque meu pai tinha saído da prisão, tinha colocado essas cartas lá, porque ele não tinha ainda residência própria, então a polícia... as cartas sumiram nessa ocasião. Enfim, a família aqui, meu pai, minha tia, lamentaram muito na época o desaparecimento dessas cartas, que na sua maioria são cartas da minha avó, da Leocádia, da mãe do meu pai, a sua maioria. Tem umas poucas cartas da Olga. E desapareceram, nunca mais se teve notícia dessas cartas. Acontece que estavam guardadas, pelo visto, com esse delegado do DOPS. Por que ele guardou essas cartas esses anos todos? Ninguém sabe, a gente não conseguiu esclarecer, né? Ele morreu em 62, mas imagina, em vez dele encaminhar, já que a polícia, né, invadiu a sede do partido, devia ter apreendido, né, esse material e levado para o arquivo do DOPS, né? E esse arquivo do DOPS hoje em dia está no arquivo público aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas não estava. Quer dizer, então esse delegado guardou, pelo visto, na casa dele, e agora os descendentes, né, querendo se livrar, naturalmente, vender casa, essas coisas que acontecem, né, venderam esse material para um comerciante lá da Praça 15, aqui no Rio de Janeiro, que faz esse trabalho, né? Que costuma fazer isso, compra isso, antiguidades, e depois revende. E o que teve errado aí foi que tanto ele como a leiloeira que ele procurou iam fazer leilão dessas cartas sabendo que existo eu, né? Eu sou uma pessoa conhecida, não sou uma desconhecida. Quer dizer, no caso, eu era sou a única herdeira do Prestes e da Olga, né? Porque as cartas eram da minha avó, que as cartas, o assunto principal dessas cartas, que eram cartas familiares, que não podiam, inclusive, tratar de política porque eram censuradas. O assunto principal dessas cartas é meu respeito, porque eu sou a criança em que minha avó está o tempo todo relatando para o meu pai, né, como que a neta está se desenvolvendo. Então, o assunto das cartas é assim, um assunto bem familiar. Então, isso aí era evidente, foi o que a justiça, em todas as instâncias, decidiu, que tinha que ser entregue a mim, e não podia ir a leilão, de jeito nenhum.
Então, depois de 2 anos na justiça, porque esse comerciante e a leiloeira recorreram em todas as instâncias, eu ganhei em todas as instâncias por unanimidade. Afinal, depois de 2 anos, as cartas me foram entregues. Eu até escrevi um artigo aí há pouco tempo, que foi publicado numa revista, a respeito dessas cartas. Parece que a senhora fará ou já fez a doação desses documentos históricos para o Arquivo Público do Rio de Janeiro, não é isso? Qual é a importância de nós termos todo esse material disponível para a consulta pública, professora? Eu vou doar, porque agora com a pandemia, né, tá tudo suspenso, mas eu já doei para a biblioteca comunitária da Universidade Federal de São Carlos, o acervo do meu pai, que estava aqui comigo, que tinha sido guardado principalmente pela minha tia, Lígia Prestes, sempre se preocupou com isso. Então esse acervo, que é uma parte, né, evidentemente muita coisa se perdeu no decorrer aí da vida, da família, essa parte que estava aqui comigo, eu doei há 3 anos atrás para a biblioteca lá da Universidade de São Carlos, e está junto, inclusive, com o arquivo do grande sociólogo Florestan Fernandes, que era, inclusive, amigo do meu pai, né? Então, eu pretendo doar essas cartas lá para esse arquivo, até porque lá tem outra parte da correspondência, está lá. Né? Mas eu tenho que esperar que a pandemia acabe, porque a universidade lá, inclusive, está fechada, os funcionários estão trabalhando em casa, né? Enfim, essa situação extraordinária que a gente está vivendo. Mas, sem dúvida, eu vou doar esse material lá. E é muito importante, né? Porque, de qualquer maneira, embora no caso sejam fundamentalmente cartas de caráter estritamente pessoal, por serem de Prestes, né, da mãe dele, da Olga, algumas cartas, né, elas têm valor histórico, né, que interessa preservar. Professora, é inegável que a senhora é protagonista de um dos episódios mais cruéis da história do nosso país, quando foi separada, ainda bebê, da sua mãe, Olga Benário, que acabou entregue ao nazismo alemão e enviada a um campo de concentração para ser executada. A sua trajetória de vida inspira e continuará inspirando muitas gerações de cidadãos comprometidos com uma sociedade igualitária e livre das amarras do capitalismo. A que exemplos essa nova geração de militantes de esquerda deve se apegar para promover a necessária revolução pela qual o Brasil necessita passar, extirpando essa chaga do autoritarismo que insiste em se manter presente na nossa trajetória política? Olha, eu acho que nós temos muitos exemplos de lutadores heróicos na história do Brasil e na história do mundo também, mas falando mais especificamente do Brasil. No caso, meus pais, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes, sem dúvida, são figuras destacadas, heróicas, enfim, das lutas do povo brasileiro. Mas temos muitos outros, né? Para não ir tão longe assim, podemos falar em Tiradentes, né? Nós podemos falar em Gregório Bezerra e muitos outros, né? Revolucionários brasileiros que deram suas vidas, que participaram ativamente da luta contra a reação, contra a direita, por, enfim, melhores condições de vida para os trabalhadores, né? Então, acho que temos muitos exemplos que é importante divulgar e é importante que os jovens conheçam. Professora Anita Prestes, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no programa. É uma honra conversar com a senhora, que é um monumento vivo da história desse país. Eu lhe desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui também o meu forte e fraterno abraço. Eu que agradeço e desejo sucesso aí nesse importante trabalho que o Faixa Livre faz, né? Conversamos aqui com a professora de pós-graduação em História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, Anita Prestes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer enorme estar novamente com vocês aqui do Faixa Livre. Bom dia aí a todos os ouvintes. Flávio, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Flávio, essa negociação do estado do Rio de Janeiro com o governo federal para a regulamentação feita por decreto da lei que criou o regime de recuperação fiscal tem sido alvo de questionamentos de vocês, deputados,
E o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, do PT, já avisou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal contra essa medida. O parlamentar alegou que o texto do decreto cita ações não previstas na própria lei e inviabiliza investimentos e outras iniciativas pelo Estado, como a correção salarial dos servidores. Parece que já houve um encontro de vocês da Alerj com o governador Cláudio Castro para tratar do tema. O que o governador alegou a vocês deputados nessa reunião? Qual é a análise que você faz desse novo regime de recuperação fiscal acertado entre os aliados Bolsonaro e Cláudio Castro, Flávio? Os regimes de recuperação fiscais, eles são, desde a sua primeira versão, ainda no governo Temer, agora até essa nova versão no governo Bolsonaro, eles são a imposição de agendas de arroxo fiscal para cima dos governos. Eles não tentam contribuir para que o Estado enfrente as questões que estão na base dos seus problemas econômicos e se desenvolva. Eles tentam impor uma agenda de retirada de direitos sociais, de desmonte dos serviços públicos. Então, esse novo regime, ele tem uma vantagem com relação ao anterior, se é possível chamar assim, que é um pagamento da dívida mais prolongado, porque ao aderir ao regime, a principal vantagem que o Estado recebe é a possibilidade de pagar as suas dívidas com a União de forma prolongada, fica congelado durante um tempo e depois vai pagando aos poucos até retomar um pagamento maior. Pelo regime anterior, que o Estado do Rio de Janeiro havia aderido, ele já tem que estar pagando uma parte maior da dívida agora e já estaria começando a ter suas finanças muito comprimidas, o que nos próximos anos ia tornar essa dívida impagável. A adesão ao novo regime dilui esse pagamento da dívida, mas, por outro lado, impõe novas condicionantes draconianas. Isso é muito complicado. Dentre essas condicionantes draconianas, tem restrição à realização de concurso público, restrição à recomposição de perdas inflacionárias por parte dos servidores, o que na prática significa o desmonte dos serviços públicos. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, os servidores do Estado do Rio de Janeiro estão há 7 anos sem recomposição de perdas. Então, o salário em valor real que o servidor recebe, hoje é cerca de 40% menor do que era 7 anos atrás, porque essa é a perda com a inflação desses últimos anos. Então, esse novo regime, ele traz essas imposições. O que a gente na Assembleia Legislativa compreende é de que a gente não pode entrar no novo regime sem deixar que o Estado respire. Faça determinados investimentos, realize concursos para áreas prioritárias. A gente está quase vivendo um apagão na área da educação. A gente tem uma situação muito crítica na área da saúde, temos carências graves em diversas áreas. O Estado não pode ser desmontado. Então, a compreensão que a gente tem é que a gente tem que esse intervalo entre os dois regimes, esse momento que a gente vive hoje, que o Estado está sem pagar a dívida em decorrência de uma decisão do Supremo, ele tem que ser aproveitado para organizar a casa no que diz respeito ao funcionamento da máquina pública para garantir os direitos da população. O governador não parece estar dando tanta importância para isso, assinou o termo de adesão e ainda não deixou muito claro o que ele pretende fazer em termos de investimento público e em termos de garantia dos direitos sociais da população. Essa é a disputa que está em curso. O governador assinou a adesão, mas para que a adesão se concretize, um projeto de lei vai ter que ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos batalhar para que esse regime não signifique uma intromissão na autonomia federativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai batalhar para que a gente não tenha que ficar de joelhos diante do governo federal, como tem acontecido nos últimos anos. O Rio de Janeiro tem que ter sua autonomia preservada, precisa de uma repactuação das dívidas com o governo federal, mas precisa de investimento para voltar a crescer, para gerar emprego, para garantir direitos sociais. Nós somos o estado no Brasil que mais perdeu emprego nos últimos anos e sem investimento essa situação não vai se modificar. E aí é importante quem nos ouve saber que boa parte dos problemas financeiros que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta tem a ver com a relação com o próprio governo federal, porque o Rio de Janeiro tem uma dívida com o governo federal a juros altíssimos,
que, né, são muito mais altos do que, por exemplo, os juros que os empresários vão pegar de empréstimo com o BNDES agora para a privatização da SEDAI. Para o setor privado, o governo federal empresta juros baixos. Para o governo do estado, o governo federal cobra juros absolutamente extorsivos e inaceitáveis. Então tem que ter uma rediscussão do Pacto Federativo. Tem vários outros pontos, como, por exemplo, as compensações da Lei Candir, que o governo federal impôs um acordo e o governo estadual aceitou de forma lamentável, onde o estado do Rio de Janeiro abriu mão de receber 60 bilhões em compensação para receber 3 bilhões parcelado em vários anos, que é um absurdo, um acordo, talvez o pior acordo da história do Rio de Janeiro, e a gente tem que enfrentar essa realidade. Então ainda tem muito debate a ser feito, a gente considera que ainda não houve adesão ao novo regime, só vai haver quando houver a aprovação de uma lei, e a Assembleia Legislativa vai trabalhar para garantir os direitos da população do estado do Rio de Janeiro. Vocês acreditam que o Supremo possa barrar esse verdadeiro absurdo que é o novo regime de recuperação, Flávio, que praticamente engessa o estado do Rio de Janeiro por conta das más administrações do passado? Olha, Anderson, é difícil ter uma certeza exata do que o Supremo vai fazer. O Supremo muitas vezes tem se posicionado favorável a essa agenda ultraliberal, de retirada de direitos, de desmonte do Estado brasileiro. Mas, por outro lado, o Supremo tem sido muito importante em determinados momentos para evitar que o Estado do Rio de Janeiro ou outras unidades da Federação quebrem. Acho que a decisão que manteve o pagamento dos royalties aos estados produtores é uma decisão importante que está em curso, e essa decisão recente que nos permitiu suspender o pagamento da dívida com a União nesse período enquanto se negocia o que vai ser feito no futuro, essa questão da renovação ou não do regime de recuperação fiscal. Isso tem sido muito importante, porque realmente as condições que o governo federal tem imposto ao estado do Rio e aos demais estados é uma situação realmente de submissão, de retirar possibilidades dos estados reconstruírem seus caminhos de desenvolvimento. O estado do Rio de Janeiro, ele não é um estado gastão, que gasta muito com pessoal, ele não está nem entre os 10 estados do Brasil que mais gastam com pessoal, pelo contrário, ele tem hoje a necessidade de ter mais investimentos, servidores públicos com salários defasados, carência de profissionais em várias áreas. Então ele não pode ser penalizado como se fosse um estado que tem uma irresponsabilidade fiscal. Pelo contrário, o estado do Rio de Janeiro precisa investir para garantir um caminho de desenvolvimento, tanto para que os direitos sociais da população de fato sejam garantidos, quanto para que a gente diversifique a nossa economia, gere emprego, tenha um ciclo de crescimento com economia verde, com carbono zero, se livrar, inclusive, desse lugar que a gente está cada vez mais dependente, que é uma situação estruturante, aí onde o Rio de Janeiro é cada vez mais dependente da indústria do petróleo. E há uma alternativa a esse regime de recuperação fiscal acertado entre o Estado e a União, Flávio? Os deputados têm dialogado a respeito disso, de se criar uma solução para essa crise financeira que está colocada? Olha, como eu coloquei, boa parte dos nossos problemas hoje, eles são agravados pelo nível de endividamento do Estado com a União. E a gente tem dívidas da União com o Estado que, se fossem tratadas com seriedade, com respeito ao Pacto Federativo, poderiam nos dar uma margem orçamentária maior para desafogar as finanças do Estado e permitir que a gente retomasse capacidade de investimento. Por exemplo, eu citei aqui o acordo da Lei Candir. O Rio de Janeiro tem a receber 60 bilhões de reais, fechou um acordo que vai receber somente 3 bilhões diluído em vários anos em parcelas módicas. Dessa forma, enquanto a União impuser a sua vontade nas questões do Pacto Federativo, a gente não vai ter condições de sair dessa crise, porque a gente vai continuar preso, empurrando para frente com a barriga, porque o regime de recuperação fiscal acaba fazendo isso, a necessidade desse pagamento dessas dívidas absurdas que o Rio de Janeiro tem com a União. Porque cada vez que o Rio deve algo para a União, isso é corrigido com juros altíssimos, muito mais altos do que o que se pratica no mercado. Cada vez que a União deve para o Estado do Rio de Janeiro, como no caso de uma dívida
relacionada a impostos a mais que a SEDAI pagou e que tinha que receber bilhões de reais, como no caso das compensações da Lei Candir. O que o governo federal faz é impor ao Rio de Janeiro situações absolutamente irrisórias de pagamento dessas dívidas ou de repactuação, onde o Estado acaba abrindo mão da maior parte do montante. Então a gente tem que rever essa situação do Pacto Federativo e encontrar um caminho de desenvolvimento. A gente, por exemplo, tem defendido que um dos caminhos que o Estado do Rio de Janeiro tem que apostar é o caminho do desenvolvimento do setor, né, econômico, do complexo econômico industrial da saúde. A gente tem aqui a Fiocruz, que é uma grande fabricante de vacinas, tem algumas indústrias, né, do campo farmacêutico, do campo químico. A pandemia vai nos impor, ainda por um longo período, a necessidade da produção permanente de vacinas, depois de remédios, de equipamentos de proteção individual. A gente acha, por exemplo, que o Estado do Rio de Janeiro deveria fortalecer essa vocação que a gente tem tido aqui na nossa economia estadual e tentar fazer com que a gente tenha, de fato, um complexo, uma cadeia onde haja, né, uma complementação de diferentes etapas de produção, de diferentes setores vinculados ao complexo econômico industrial da saúde. Eu aprovei algumas leis relacionadas a esse tema recentemente na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia também, o deputado André Siciliano, é um caminho que a gente tem proposto para esse desenvolvimento do Estado do Rio. Agora, um outro tema que surgiu recentemente foi esse absurdo que é a realização da Copa América no Rio de Janeiro. Você foi à Justiça, através de um mandado de segurança, Flávio, tentar impedir a realização dos jogos da competição de futebol aqui no Rio de Janeiro por conta do descontrole da pandemia no estado. É importante registrar que já foram detectados pelo menos 52 casos de infecções pela Covid-19 em pessoas envolvidas com as disputas entre atletas, comissões técnicas e equipe de apoio. Ou seja, nós temos um celeiro para o aparecimento e a propagação de novas cepas do vírus aqui no país, Flávio. O Judiciário já respondeu essa sua provocação? Olha, Anderson, o Judiciário respondeu sim e, infelizmente, indeferiu a minha ação e permitiu que a Copa América continuasse acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito grave. Você traz esses números que já foram mais de 50 membros das delegações ou da imprensa credenciados para participar da Copa América que foram detectados com o coronavírus. A gente não sabe se eles trazem o coronavírus de outras partes do mundo, que cepas que eles trazem. A Copa América é um evento que não conta só com moradores da América Latina, o que já seria grave, porque tem uma diversidade regional imensa aqui, mas de todo mundo. Os atletas, os jornalistas atuam nas diferentes partes do mundo, nos diferentes continentes. Então isso nos impõe um risco que é muito grande. Mas infelizmente o Judiciário alegou que essa era uma prerrogativa do Poder Executivo definir, né, uma questão de caráter administrativo, e entregou para o prefeito e o governador decidirem se caberia ou não a Copa América acontecer no estado do Rio de Janeiro. É importante destacar, a nível estadual a gente não tem nenhuma coordenação no enfrentamento da pandemia. A gente vê, por exemplo, outros estados que não só têm a classificação de bandeiras por região, mas ao ter a classificação dessas bandeiras, o governador orienta medidas de restrição ao horário de funcionamento de determinadas atividades, de ações no campo da saúde, no campo da testagem, no campo da vigilância. O estado do Rio de Janeiro não tem nada. O estado do Rio de Janeiro, toda sexta-feira, divulga um novo mapa com a classificação de risco das regiões e o governador não toma uma posição sobre nada. E no município do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes faz aquela política do mínimo que é menos do que o necessário. Porque a verdade é que na cidade do Rio de Janeiro também a gente tem tido uma gestão da pandemia absolutamente frouxa, sem medidas que garantam a preservação das vidas. As escolas voltaram a funcionar sem controle, com a cidade na bandeira roxa, no risco mais alto. Em outros estados onde isso aconteceu, a justiça paralisou. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro têm médias de mortes mais altas
do que a grande maioria dos estados do Brasil. Hoje, no Rio de Janeiro, se a gente compara o número de mortes que aconteceram no estado com o tamanho da população, nós temos um número cerca de 20 a 25% maior do que a média nacional. É importante as pessoas saberem disso. Se o Brasil é um dos piores países no mundo no tratamento ao Covid, o Rio de Janeiro é um dos piores estados no Brasil. Então não é exagero nenhum dizer que a gente está num dos epicentros mundiais da crise dessa pandemia. O problema, Flávio, é que o presidente Jair Bolsonaro tem utilizado a Copa América como palanque político para a sua reeleição em 2022 e conta com o apoio tanto do governador Cláudio Castro, algo que não surpreende, mas também com o negacionismo do prefeito Eduardo Paes, que não fez qualquer tipo de objeção à realização da competição aqui no município. A irresponsabilidade é coletiva, Flávio. Com certeza, Anderson, a gente tem aí um nivelamento por baixo. No Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro. Tanto Eduardo Paes quanto o governador não estão adotando medidas. E isso é visível porque a gente vê, o estado esteve na bandeira roxa, quais foram as ações tomadas? Foi para a bandeira vermelha, ficou um longo período na bandeira vermelha, quais foram as ações tomadas? Agora tem regiões em bandeira laranja, em bandeira amarela, e o que muda? Você vê que muda muito pouco. E a pouca mudança é o sinal de que pouco se está fazendo de acordo com a gravidade da situação. Mostra que tanto o município do Rio quanto o estado, e a maior parte dos municípios, tem, na verdade, se marcado pela omissão no enfrentamento a essa pandemia. Brincar que está fazendo corrida de vacinação, quando, na verdade, a vacinação está a passos lentos no Brasil inteiro pela falta da vacina, né, é fácil. Agora, tomar as medidas necessárias para enfrentar a pandemia que é difícil. Até porque, mesmo vacinada, a pessoa pode pegar o vírus e continuar transmitindo a doença. O que ela tem é menos risco, né, muito menos risco de adoecer. Agora, o vírus continua sendo transmitido se medidas complementares à vacinação não forem tomadas. Essa é, inclusive, a receita de sucesso dos países do mundo que conseguiram controlar a pandemia. É a vacinação o mais rápido possível e medidas de controle para permitir, né, o isolamento do vírus e a interrupção da sua transmissão. Flávio, você é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou durante longos 21 meses, em conjunto com técnicos do Tribunal de Contas do Estado e do Grupo de Atuação Especializada em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária do Ministério Público, a Rio Previdência, que provocou prejuízos bilionários aos cofres públicos durante a era Sérgio Cabral aqui no Estado. E o seu relatório final foi aprovado na última sexta-feira, pedindo a responsabilização de uma série de figuras, entre elas o próprio Cabral, o também ex-governador Luiz Fernando Pezão, Gustavo Barbosa, diretor-presidente da Rio Previdência e mentor da Operação Delaware. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse exaustivo trabalho de quase 2 anos na CPI, Flávio, as evidências que vocês conseguiram juntar e a sua expectativa para a análise em plenário desse relatório, que deve acontecer na próxima semana, não é isso? É isso sim, Anderson. A gente aprovou o relatório na Comissão Parlamentar de Inquérito e agora ele precisa ser aprovado em plenário. Esse é um relatório importante porque nos permitiu fazer um estudo com nível de profundidade da maneira que funciona o Rio Previdência, que é um instituto de previdência do Estado do Rio de Janeiro, do qual todos os servidores estaduais estão vinculados, que nunca tinha sido feito antes de forma tão completa. A gente tanto fez um histórico para entender como que esse fundo se constituiu, qual é a origem dos seus desequilíbrios, como ele é financiado, quais os problemas que tem no seu financiamento, quanto entendeu, né, nesse período recente, quais foram os fatores que levaram ao aprofundamento da crise no Rio Previdência. E aí hoje, eu te falo com toda tranquilidade, é impossível falar da crise que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta, da crise, né, fiscal do Estado, sem falar dos problemas vinculados ao Rio Previdência. E não é porque o Rio Previdência pague aposentadorias muito altas para os seus servidores, não. Esse é um discurso falacioso. É porque, na verdade, recursos que os servidores deram para o Rio Previdência foram desviados das suas finalidades. A gente, no relatório, por exemplo, a gente mostra que durante 10 anos, 2005 a 2015, pegando o governo Cabral, o governo Pezão, basicamente,
a gente teve o desvio de 17 bilhões de reais que deveriam ter ido para o Rio Previdência e foram desviados para o cofre do Tesouro Estadual. Ou seja, é dinheiro que deveria estar lá para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões de servidores do Estado do Rio de Janeiro e foram para o Caixa do Estado. Viraram obras, né, muitas superfaturadas, como a gente viu na Era Cabral, de Maracanã, de linha 4 do metrô, etc. Viraram custeio da máquina, viraram diferentes gastos, né, que não o financiamento das aposentadorias e pensões. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que o Rio Previdência fica com menos recursos e precisa que o Estado aporte dinheiro para ajudar no pagamento de aposentados e pensionistas. Aí vem aquele discurso: o Rio Previdência é deficitário porque os servidores públicos aposentados ganham muito. Não é verdade. Por exemplo, a média de aposentadoria de um professor é de R$ 2.700. Não é um valor alto, não há privilégio ali na grande maioria de quem ganha no Rio Previdência. Há privilégio sim, as situações que precisam ser combatidas precisam, mas não são essas situações que geram o desequilíbrio, porque são situações muito minoritárias. O grosso dos servidores ganha menos do que ganharia no setor privado. Então a gente consegue mostrar isso na CPI e mostra como esse desvio financeiro de 17 bilhões que fez com que o Rio Previdência ficasse mais frágil economicamente, foi usado para impulsionar e induzir operações financeiras no mercado internacional que deram grandes prejuízos para o Estado, prejuízos bilionários também. Algo que acabou provocando polêmica na última semana, Flávio, embora já estivesse no radar há algum tempo, foi esse pedido de desfiliação do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, e sua ida para o PSB, visando concorrer ao governo do Estado em uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo. A intenção do Freixo é buscar apoios não só na esquerda, mas de figuras reconhecidamente identificadas com o ultraliberalismo, como o deputado e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, que acabou de ser expulso do Democratas. Essa iniciativa do Freixo levou a reações das mais variadas, mas eu te confesso que vi mais críticas do que elogios a essa decisão de deixar o PSOL. Você, que é amigo do Marcelo, Flávio, chegou a conversar com ele a respeito dessa saída do partido. Como é que você interpretou esse movimento dele buscando uma ampla aliança para 2022? Olha, Anderson, eu sou amigo do Marcelo e parceiro de construção política de muitos anos. Eu conheço o Marcelo e a gente faz política em conjunto desde a década de 90, quando eu ainda era um estudante do ensino médio e o Marcelo era um professor recém-formado, com poucos anos de magistério de sala de aula. Eu discordei dessa saída dele do PSOL, fico triste. Acho que ele ainda tem um papel muito importante a cumprir para o Estado do Rio de Janeiro, mas nesse momento nós temos uma diferença. Eu faço uma interpretação de que hoje o Brasil vive duas crises muito profundas. Uma crise democrática, marcada pela ameaça autoritária que o governo Bolsonaro representa e que tem, digamos assim, como marco o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, o impeachment sem fundamento para a imposição de uma agenda de retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. E nós temos uma outra crise, que é uma crise econômica e social grave. Nesse período todo, a gente viu o Brasil aprovar uma emenda constitucional número 95, que está fazendo com que todos os estados brasileiros tenham que diminuir os investimentos nos direitos sociais e serviços públicos, como saúde, educação, assistência social, etc. O nível de desemprego em vários lugares, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, é recorde. A renda do trabalhador está caindo. Nós voltamos para o mapa da fome. Então a gente precisa construir um projeto que tenha capacidade de enfrentar essas duas dimensões da crise. Uma crise institucional, democrática, e uma crise econômica e social. Por isso a gente tem defendido que é muito importante um diálogo e a composição de uma frente com todos os setores do campo progressista, que consigam construir uma plataforma comum para fortalecer a democracia brasileira e encontrar um caminho de enfrentamento às desigualdades, de enfrentamento dessa crise econômica e social que a gente vive, de repactuação com
o meio ambiente, com a natureza. Uma das características do governo Bolsonaro é o completo, desmonte de todas as ações de proteção ambiental que a gente tinha no Brasil, de todas as políticas. Então a gente precisa de uma agenda desse tipo. E o Marcelo acha que o ponto central da conjuntura é a gente derrotar o Bolsonaro no campo político. Então ele tem defendido uma tese, posso definir como de uma frente ampla. Então ele acha que personagens como Rodrigo Maia, como Eduardo Paes, devem cumprir um papel de centralidade nessa derrota que a gente precisa impingir ao governo Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa construir um campo que de fato tenha capacidade de derrotar Bolsonaro, mas de construir uma agenda de transformação. E claro que nesse processo vamos ter que dialogar com os outros atores. A gente aqui na cidade do Rio de Janeiro não conseguiu ter uma candidatura da esquerda que estivesse no segundo turno, apoiou o Eduardo Paes contra o Crivella. Não é nenhuma novidade fazer isso, mas é diferente de você construir um projeto como o Eduardo Paes para o estado do Rio de Janeiro. Até porque, por exemplo, o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara e capitaneou uma série de reformas que só retiraram direitos de trabalhadores, empobreceram a nossa população, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que inclusive são pontos centrais para a gente entender a crise econômica e social que a gente vive hoje no Brasil. Então, nós temos essa diferença. Isso não quer dizer que a gente não possa caminhar junto, pelo contrário, a gente está no esforço de trabalhar junto ao Marcelo e mostrar que a gente tem condições de fazer um projeto que seja mobilizador, autêntico, transformador para o estado do Rio de Janeiro, que nos ajude a derrotar o bolsonarismo aqui no estado, que nos ajude a derrotar o bolsonarismo no Brasil e que não tire do nosso projeto o seu potencial transformador. Eu gostaria de encerrar, Flávio, com uma análise sua para essas manifestações que nós teremos por todo o país no próximo sábado, pelo Fora Bolsonaro, em mais uma convocação das centrais sindicais e dos movimentos populares. Aqui na capital, a concentração se dará no monumento Zumbi dos Palmares, no centro. Qual é a importância desse tipo de ato em um momento tão grave como esse que o país atravessa, Flávio? É possível esperar que ele seja maior do que aquele que tivemos no último dia 29? Esses atos são fundamentais para a gente derrotar o Bolsonaro. Primeiro porque a luta social, a correlação de forças num país, ele não é medido só nas eleições. Ele também é medido na capacidade de mobilização que cada setor tem. E o bolsonarismo e a direita nesse país, sem compromisso democrático, conseguiu ganhar as ruas durante um longo período. E agora a gente está conseguindo reverter esse processo. E isso, nesse momento, é muito importante, porque Bolsonaro é uma ameaça real à democracia. Ele o tempo inteiro ameaça com intervenção militar, com um decreto que não vai poder ser questionado no Supremo, com medidas que os outros poderes vão ter que implementar. O tempo todo ele constrói uma narrativa de que está tendo um apelo popular para que ele tome esse tipo de medida, e a gente já mostrou nas manifestações de maio, e vamos mostrar novamente agora nas manifestações desse sábado, de que não é verdade. As ruas não pedem para Bolsonaro fazer nada, as ruas rejeitam Bolsonaro. Isso é fundamental, a gente lutar para mostrar que esse governo perde cada vez mais sustentação e que esse governo genocida, responsável por quase 500 mil mortes nesse país, tem que acabar. Porque poucos lugares do mundo podem dizer que tiveram um presidente tão responsável por uma má gestão na pandemia como a gente tem aqui no Brasil. Então, tomar as ruas é fundamental para derrotar Bolsonaro. Temos que ter cuidado? Temos. Todo mundo de máscara, N95, PFF2, manter distanciamento, levar álcool gel, não se abraçar, não ficar se encostando, não se aglomerar, mas temos que estar lá. Esses atos, inclusive, estão sendo puxados para Presidente Vargas, porque é uma avenida larga, ampla, que permite que a gente reúna uma multidão sem ficar todo mundo aglomerado. Então é fundamental. Para derrotar o bolsonarismo, não dá para esperar 2022. A gente tem que tomar as ruas agora e mostrar que a maior parte da população brasileira está contra esse projeto fascista que tomou o nosso país. Flávio Serafim, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar o meu forte abraço. Forte abraço, e nesse sábado a gente se encontra na Avenida Presidente Vargas,
para reafirmar a nossa luta contra esse projeto autoritário que tomou conta do nosso país. Vamos à luta. Grande abraço. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o escritor e roteirista Fernando Drummond. Fernando Drummond, bom dia. Bom dia. Saúdo a todos do programa Faixa Livre e aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo espaço concedido por vocês. Fernando, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Fernando, a realidade política e social do nosso país nos últimos tempos parece saída das páginas de uma obra de ficção, tamanhos os absurdos que temos presenciado. Você não deixou por menos e levou todos esses fatos surreais para as páginas de um livro, não é isso? Aliás, 3 livros. Você está lançando Genocídio, o Início do Fim, pela A Dona da Casa, produtora presidida por você mesmo, que é a primeira obra de uma trilogia que vai denunciar, a partir de personagens fictícios, um momento histórico criminoso que o país atravessa. Primeiro, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Genocídio, o Início do Fim, que já está em pré-venda, como sobre os outros 2 livros que virão depois dele. Como é que você vai contar essa história nefasta que, infelizmente, nós brasileiros temos enfrentado nesse passado recente? Qual foi o ponto de partida que você estabeleceu para trazer ao público esse enredo? Você tem toda a razão ao dizer que é um período nefasto de nossa história, um período nefasto, sombrio, que precisava ser retratado em livros de história, enfim, e certamente virão, né? Inicialmente, eu iria apenas escrever um livro, né? Esse governo federal junto com o coronavírus, né? Em paralelo à pandemia. No entanto, seria muito superficial. A gente precisaria buscar as origens do bolsonarismo, né? Então, portanto, esse primeiro volume ele começa em 2016, em que personagens todos amparados por casos notórios que estão na imprensa, com entrevistas exclusivas, denúncias exclusivas, né? Contando o período do fim do governo Fernando Henrique Cardoso até o período pós Dilma Rousseff entrando no Michel Temer. No segundo volume, a gente já vai falar um pouco mais sobre o governo Michel Temer e o início, né, do governo Bolsonaro, o primeiro ano pré-pandemia. E no terceiro volume a gente faz um retrato minucioso, jornalístico, denunciativo de tudo o que está sendo feito em relação ao nosso país e ao nosso povo. Agora, parece que parte da renda desse livro será destinada à Associação dos Quilombolas, ao MST e ao Instituto de Desenvolvimento e Igualdade, não é isso, Fernando? Além de te parabenizar por essa atitude louvável em um momento tão complicado que o nosso país atravessa, Fernando, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes essa maratona de lives que você está realizando em suas redes sociais para promover o livro, que tem a participação de uma série de figuras importantes do nosso cenário político, como Adi Damus, Gleisi Hoffmann, Chico Alencar, Tarcísio Mota, Alessandro Molon, Talíria Petroni. Quais os desafios de divulgação de um trabalho importante como isso em meio a uma pandemia, Fernando? Pois é, obrigado pelo louvável, mas eu acho que a gente faz a nossa parte, né, que todo mundo deveria fazer. O Movimento do Sem Terra, por exemplo, gostando ou não do movimento, números são números. Já foram distribuídas toneladas e toneladas de alimentos, né? Foram distribuídas mais de 7 mil quentinhas. Então, quem tem fome tem pressa, como diria o saudoso Betinho, né? Então, a gente vai destinar o lucro, não parte do lucro. Inclusive, eu abri mão dos meus direitos autorais para que a gente tivesse entre aspas, lucro maior com o livro, sabendo que no Brasil você paga para editar um livro, né? Você não recebe como escritor, né? A não ser que você seja muito famoso. Então, é um desafio muito grande, como você disse, em meio à pandemia, por isso a série de maratonas, né?
que tem esses nomes que você citou e muitos outros, né? Vereadores de cada canto desse país, né? Fernando Haddad, que foi um candidato a presidente, Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Então, as pessoas têm até achado engraçado eu estar conseguindo, junto com a nossa equipe, unir nomes tão diferentes, que têm divergências profundas, mas que têm uma causa em comum: defender a vida, né? O que está sendo revelado pela CPI nesse momento é que existem aqueles que defendem a vida e os que não defendem, os que flertam, os que namoram, os que se casam com a morte. E nós pertencemos ao grupo dos que defendem a vida. Bom, para quem não sabe, o Fernando é primo de nada mais nada menos que Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura do nosso país. E o Genocídio, o Início do Fim, não é a sua primeira incursão no mundo da literatura. Você, Fernando, é autor de 2 best-sellers, o Serial Killers, Trilogia do Mal, volume 1, Sombrio, e também de uma outra obra que está sob censura prévia, nós nem podemos citar o nome dela, lamentavelmente. Como é que é mergulhar na produção literária, Fernando, sendo primo de um dos grandes mestres nesse ramo, e por que esse outro livro seu está censurado judicialmente? Bem, realmente essa comparação, para mim, por anos causou um certo assombro, né? E certamente eu escrevo poemas, né? Mas eu nunca divulgo os poemas por ter um certo medo de comparação, né? Eu quero ter o meu voo próprio, enfim, apesar de admirar muito o meu primo, né? Agora, é bom que se diga que eu não escrevo poesia propriamente dita ainda, né? Divulgada, né? Mas eu escrevo contos, já é uma vitória, já tenho escrito contos e publicado contos, né? Então isso já tem sido uma vitória psicológica, digamos assim. Em relação aos 2 outros livros, né, é muito difícil você virar ter um livro que vire um best-seller, né? No Brasil, o Brasil, apesar de ser o 17º país que mais lê no mundo, né, é muito difícil você explodir em vendas sem ter um agente literário, sem ter uma editora boa que te ampare. E assim ocorreu, graças a Deus, com os 2 livros que eu lancei. O segundo livro está em censura prévia, como você bem disse, eu sou proibido de falar no segundo livro, né? Mas essa questão a gente tem plena consciência que vai conseguir reverter, porque ele foi proibido ainda em pré-venda, né? Então a gente não chegou nem a lançar oficialmente. Então certamente a justiça será feita, se não na primeira, na segunda ou na terceira instância, ou até no STF, né? Eu fico muito triste porque me parece, né, uma coisa orquestrada, né? Que a gente espera que esse livro, e a gente tem todo o amparo legal para que esse livro não sofra também uma censura prévia, né? Para isso eu contratei advogados que me orientaram, né? E vocês vão ver nesse primeiro volume todo amparado ou em entrevista ou em fotos que eu tenho sob minha responsabilidade de denúncias, e principalmente citando matérias jornalísticas que vocês, tanto Faixa Livre quanto todos os outros jornalistas, têm um papel fundamental na liberdade de expressão, que a gente tanto briga e a gente vai até as últimas consequências para que ela exista de fato em nosso país. Fernando, com todo esse envolvimento que você tem com o quadro político brasileiro, eu não posso deixar de te questionar a respeito das suas impressões sobre a gestão do Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, que tem nos levado a um abismo difícil de enxergar o fundo. Quase 500 mil de brasileiros mortos pela Covid-19, com desemprego e empobrecimento crescentes, a ameaça autoritária de um presidente que toma posse das Forças Armadas. Qual é a análise que você faz de tudo isso que os brasileiros têm enfrentado, Fernando? A sua pergunta é profundamente boa, né? Por quê? Se você pegar todos os presidentes do Brasil, inclusive
os ditadores, né, das ditaduras que a gente passou, você vai tirar alguma coisa boa daquele governo, alguma coisa que prestasse para a população. Posso citar algumas coisas, por exemplo. Governo Collor, Lei Rouanet. Governo Fernando Henrique, a criação do FIES. Depois do governo Fernando Henrique, com a criação do FIES, que exigia um fiador, o governo Lula retira a possibilidade de ter o fiador. É muito difícil a gente arrumar um fiador para um aluguel. Imagina ser um fiador para estudos, né? E assim a gente consegue avançar muito no governo Dilma, por exemplo, em relação à educação. No governo Bolsonaro não tem nada, absolutamente nada. Quando eu falo isso, uma vez eu fui questionado por uma pessoa certamente alinhada com os pensamentos do Bolsonaro, que falou, olha, não deixam ele fazer. Como não? Ele tem maioria, ele comprou o Centrão. Então ele tem maioria na Câmara. Outra coisa, ele acabou com o horário de verão. Sabe o que resultou isso? E pouco é falado na imprensa. Resultou agora na nova ameaça de racionamento e pior, de apagão em nosso país. Então eu não consigo enxergar nada que ele tenha de bom. Eu consigo enxergar fome, desemprego altíssimo e a única coisa que ele consegue agradar é o Deus mercado. Tanto é que isso é traduzido nas pesquisas, que a única área que ele ainda é um pouco melhor avaliado é a economia. Mas mesmo assim ele só agrada aos ricos e aos pobres morrem. Ele quer a morte, é um projeto genocida, é um projeto de morte. E o posicionamento da nossa esquerda, Fernando, diante desse panorama desalentador? A atuação dos partidos do campo progressista está à altura do momento histórico que nós atravessamos, em especial com essas alianças que estão se desenhando para 2022? Também é uma ótima pergunta e uma pergunta complexa de fazer uma análise. Eu acredito que depois da derrota de 2018, a esquerda ela fica um pouco anestesiada. Tanto é que quando uma comparação rápida, o governo Temer ele tenta acabar com o Ministério da Cultura, há uma grande movimentação do Ocupa Minc, né? E ele volta atrás. Quando o governo Bolsonaro, quando inicia, né? O Bolsonaro ele extingue o Ministério da Cultura e talvez por uma ressaca eleitoral da esquerda, se fica, né, aquilo, tanto o Ministério da Cultura como o Ministério do Trabalho, quanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é uma política destrutiva. E a esquerda parece, por um grande tempo, anestesiada. E fazendo inúmeras notas de repúdio, né, abaixos assinados virtuais, que assim, de nada efetivamente adianta, né? Como se diz no termo mais popular, lacração nas redes sociais, isso nada adianta. Mas me parece que há um movimento que é essencial para a queda de um governo e é essencial a esquerda tomar as ruas novamente, né? Que houve no último dia 25 de maio, dia 19 de junho, sábado, novamente, vai às ruas. Então, dessa maneira, eu acredito que a esquerda consiga, pelo menos, tomar o que lhe foi tirado. As cores da bandeira do Brasil, a própria bandeira do Brasil, e mais do que isso, as ruas e a luta pelo povo. Eu acho que a esquerda começa a acordar e penso ser fundamental para fazer esse contraponto a esse governo que está aí. Para encerrar, Fernando, como é que os nossos ouvintes podem adquirir o Genocídio, o Início do Fim? A pré-venda está sendo realizada apenas pela internet. De que forma nós podemos ter acesso a mais essa bela e instigante obra de sua autoria e que, acima de tudo, tem um caráter social da maior importância? Olha, vocês podem acessar o site www.trilogiagenocidio.com.br ou no Instagram, @trilogiagenocidio, ou no Facebook, no meu mesmo Facebook, Fernando Drummond Oficial. Tenho 2 Facebooks,
a assessoria vai lá, a assessoria responde. Lá no meu Instagram pessoal, @Drummond, 2MsOND, _Fernando, vocês podem ter acesso a toda a maratona de lives. Ela é postada todo dia, o convidado que vai ser, enfim. Então é importante não só adquirir para ajudar os movimentos sociais, para levar a cultura para casa, para salvar vidas, mas também acompanhar as maratonas de lives. Fernando Drummond, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez te parabenizar pelo lançamento de Genocídio, o início do fim, pela dona da casa, te desejar aqui um ótimo dia de trabalho e deixar meu forte abraço. Sou eu que agradeço o espaço mais uma vez e digo, programas como o de vocês, o Faixa Livre, são fundamentais. Não só fundamentais nesse momento tão dramático que vivemos, mas são fundamentais para garantir a nossa democracia. Acredito que a gente não deva esperar 2022. A gente tem que lutar hoje, porque 2022 pode nem chegar. E vocês fazem parte dessa trincheira de luta jornalística. O jornalismo tem de ser livre. Então, nada melhor do que um programa com o nome de Faixa Livre. Muito obrigado, tenham um ótimo dia e vamos com Deus. Conversamos aqui com o escritor e roteirista Fernando Drummond. E agora, rapidamente, eu já cumprimento o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE-RJ, Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes, bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre muito prazeroso poder conversar com vocês, trocar ideias em termos aí desse processo democrático que é fundamental para a prevalência dos interesses da sociedade e da maioria da população. Delorto, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Delorto, uma polêmica que se estabeleceu recentemente diz respeito a essas motociatas promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro, primeiro aqui no Rio de Janeiro e depois essa do último domingo, realizada no estado de São Paulo. A interpretação de muita gente é de que esse tipo de ato pelo chefe do executivo poderia representar uma antecipação da campanha eleitoral, visto que ele tem deixado claro que concorrerá à reeleição no ano que vem. Como presidente do TRE, Delorto, esse tipo de evento protagonizado pelo presidente da República, utilizando o dinheiro público, diga-se de passagem, fere a legislação eleitoral do nosso país? Dá para se fazer essa leitura de que as motociatas configuram campanha antecipada? Anderson, essa questão vinculada à propaganda eleitoral antecipada, ela está regulada hoje lá no artigo 36A da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições. E a lei diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E aí, em seguida, o artigo 36A vai elencar uma série de atos que também, segundo a lei, não configuram propaganda eleitoral antecipada e que, inclusive, podem ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Então, a questão hoje na jurisprudência do TSE e dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil exatamente se vincula a essa menção feita na lei da não realização de pedido explícito de voto. Então, eu posso falar que pretendo me candidatar, mas eu ainda não posso, nesse período antes da liberação pela Justiça Eleitoral das campanhas eleitorais, eu não posso pedir de forma explícita o voto. E é exatamente o que se discute na jurisprudência, é o que seria pedido explícito de votos. Não é? Vote em mim, ou eu posso falar, olha só, as coisas podem continuar boas ou podem melhorar, etc. Então, as chamadas, segundo na jurisprudência, seriam palavras mágicas, ou seja, situações que dariam a entender que há um pedido explícito de voto. De qualquer forma, essa questão
se submete, no caso dos candidatos às eleições para a presidência da República, à fiscalização e à atuação do Tribunal Superior Eleitoral e da Procuradoria-Geral Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Os atos que a lei fala que podem ter cobertura, nenhum deles se refere especificamente a carreatas, passeatas ou atos dessa natureza. Mas há uma referência, por exemplo, de que esses atos devam ser realizados em ambientes fechados, devam ser custeados exclusivamente pelos partidos políticos, não podendo, portanto, haver envolvimento de despesas de natureza pública em relação à realização desses atos, que seriam atos autorizados pelo artigo 36A da Lei das Eleições. Então, essa matéria, evidentemente, é polêmica e deverá estar a ser analisada, né, com certeza, pelo Ministério Público Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A matéria não está no âmbito da competência dos tribunais regionais eleitorais, a meu ver. E qual seria o limite, Delorto, para que um ato público do presidente não seja considerado campanha eleitoral antecipada? Por ser um gestor público em exercício de mandato eletivo, ele não pode promover nenhum tipo de encontro com seus eleitores? Exatamente, Anderson. A lei não pode proibir que uma pessoa que esteja no exercício das funções possa ter esses contatos com os seus eleitores, com as pessoas que o cercam e que possa, inclusive, falar sobre atos de gestão, coisas desse tipo. Por isso que o artigo 36A, no seu inciso 1, ele vai dizer que é permitido, né, ou seja, eles podem praticar os seguintes atos, por exemplo, participação dos filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras que fazem essa cobertura, tratamento isonômico. Então, a paridade de armas, como a gente diz na jurisprudência, ou seja, esse tratamento igualitário, deve ser observado. A realização também é possível encontros, seminários, congressos, e aí diz, em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo, alianças partidárias visando as eleições, podendo ter tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária, ou seja, dentro do partido político. A realização é possível de prévias partidárias, distribuição de material informativo, divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa, realização de debates entre os pré-candidatos. Vejam aqui como isso fortalece os partidos políticos, que me parece ser fundamental, né, que a gente tenha esse fortalecimento dos partidos políticos e realmente realizar esse debate entre pré-candidatos dentro da própria agremiação partidária. É possível também divulgação de atos de parlamentares, debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Realização a expensas de partido político, portanto, sempre financiado com dinheiro privado, ou seja, dinheiro dos partidos, que, a partir do momento que recebe do fundo partidário, esse partido terá que prestar contas, não é, ao Tribunal de Contas da União, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação, ou do próprio partido em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Inclusive, a lei autoriza que se organizem campanhas, né, para arrecadação prévia de fundos, de recursos, através de meios como vaquinhas eletrônicas, coisas desse tipo, através da internet, né, Anderson, para o financiamento de campanha. Então, observe que essa limitação é uma limitação importante, não é? Então, não é proibido que se faça algum tipo de encontro, prestação de contas e tal. O que não pode ter é o que a lei fala de pedido explícito de votos. É esse o entendimento
da jurisprudência, Anderson. Agora, uma articulação que vem se dando no Congresso gira em torno da aprovação do chamado Distritão Delorto, aquele modelo em que são eleitos os candidatos individualmente mais votados em cada estado, sem a distribuição proporcional das vagas pelos partidos. Especialistas no assunto e o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, têm feito ressalvas a respeito desse modelo, especialmente pelo fato de ele enfraquecer a representatividade dos partidos ao se desconsiderar os votos das legendas. Como é que você avalia essa possibilidade de adoção do Distritão Delorto? Exatamente, Anderson. Essa questão do chamado distritão coloca em dúvida exatamente aquilo que me parece mais importante na representatividade política no modelo que nós temos, que são exatamente as agremiações partidárias, os partidos. Os partidos políticos precisam ser fortalecidos e não as pessoas. É preciso que o cidadão, e é o ideal, a meu ver, de democracia representativa com o modelo de partidos políticos, é que os partidos tivessem ideologias bem definidas, programas partidários muito claros. Então, eu não votaria necessariamente na pessoa, mas sim no partido, porque eu teria certeza de que todas as pessoas filiadas àquele partido político estariam empenhadas em fazer cumprir o programa do partido, defender a ideologia do partido. E a ideia de partido é exatamente essa, é parte, né? Então, qual é a parte da sociedade brasileira que acredita numa determinada ideologia, que acredita num determinado programa partidário, ou seja, de programa de governo, de administração, de gestão da coisa pública, de aplicação do dinheiro público. Esse modelo chamado de distritão leva a isso que você está chamando de personalização do processo eleitoral, ou seja, pessoas seriam eleitas, não é? Então isso daria, por exemplo, uma valorização do que se chama, às vezes, na doutrina, de caciquismo político, não é? Então, os puxadores de voto ou seriam celebridades, como você chamou, ou então os caciques dos partidos políticos que já têm, né, um eleitorado pré-definido, um eleitorado ali que eu diria que é um eleitorado fiel. Então, isso realmente traz um enfraquecimento dos partidos políticos e permite a eleição das pessoas sem qualquer compromisso com programas, com ideologias que são fundamentais para o desenvolvimento de uma democracia saudável. É muito evidente que esse Distritão Delorto personalizaria demais o processo eleitoral, levando celebridades instantâneas a se elegerem sem um programa partidário por trás. A ideia do TSE é de que um sistema misto fosse implantado entre o proporcional e o majoritário, onde o eleitor teria de votar 2 vezes, uma para candidatos em um distrito pré-estabelecido pela Justiça Eleitoral e outra para uma lista de candidatos apresentadas pelos partidos. Não é complicar demais a situação para o eleitor esse modelo de distritão misto, Delorto, obrigando o cidadão a votar 2 vezes, em muitos casos sem entender o sistema? Me parece uma discussão absolutamente infrutífera essa. Concordo com você integralmente, Anderson. É uma discussão absolutamente inútil, porque nós vamos complicar terrivelmente o processo eleitoral. Nós vamos fazer uma eleição em duas etapas, uma para candidatos em um distrito pré-estabelecido pela Justiça Eleitoral e depois uma outra para uma lista de candidatos apresentados pelos partidos. Isso geraria uma complicação muito grande. As pessoas que já estão sendo desestimuladas a acreditar nos partidos políticos vão cada vez mais personalizar o voto, como você está dizendo, e aí você vai ter certamente uma lista de celebridades levando uma vantagem enorme em detrimento de um compromisso, não é, com as ideologias e os programas dos partidos políticos. Né? Hoje em dia, os planos de governo são absolutamente abandonados, sem que isso gere qualquer consequência
para aquele que descumpre o compromisso com o partido político. Então, nós precisamos realmente, a meu ver, ter um sistema que, e me parece que o sistema proporcional para a formação do Congresso, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, certamente é um sistema que dá vida aos partidos políticos. É preciso que a sociedade cobre um pouco mais dos partidos responsabilidade. Os partidos não podem simplesmente depositar todos os bônus e todos os ônus nas contas das pessoas físicas que integram o partido. Eu digo isso porque muitas vezes os partidos lançam candidatos que sabem que não têm condições de elegibilidade, que estão com problemas, tem ficha suja, por exemplo, e depois, quando dá algum problema, o partido não tem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade fica como se fosse exclusivamente do candidato e o próprio partido acaba indicando outra pessoa, alguém o substitui e as coisas vão ficando, né, acabando no interesse da própria agremiação partidária e não da sociedade, que muitas vezes vê alguém que foi eleito ser afastado do cargo para o qual foi eleito, sem nenhuma explicação muito clara sobre os motivos deste afastamento, né? E muitas vezes o próprio partido já tinha conhecimento disso e usa aquele candidato, né, para vencer a eleição e muitas vezes não tomar posse, mas permitindo com isso, por exemplo, que outro, até vinculado de forma indireta, hoje nós temos vários partidos que ficam na órbita de grandes partidos, e aí alguém assume aquela cadeira e você, na verdade, manipulou a vontade do eleitor, utilizou o processo eleitoral com uma finalidade exclusivamente de valorização dos dirigentes das agremiações partidárias e de grupos políticos que controlam esse sistema partidário que está muito desorganizado no Brasil. Só que o Distritão não é o único assunto sendo debatido no âmbito eleitoral, Delorto. O Congresso avança em um tema defendido pelo presidente Jair Bolsonaro com unhas e dentes já há bastante tempo, que é o voto impresso. Já há uma comissão especial discutindo o tema na Câmara dos Deputados e um parecer deve sair até o fim do mês. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse recentemente que é possível aprovar o voto impresso já para as eleições do ano que vem. Primeiro, Delorto, você acha viável a impressão do voto já para o pleito de 2022? Não seria um custo elevado demais para o país em um momento como esse? Anderson, exatamente. Além do custo elevado, o ministro Barroso até já tem falado muito sobre isso, o valor alcançaria uma quantia superior a 2 bilhões de reais, ou seja, dinheiro que poderia ser usado nas universidades, dinheiro que poderia ser usado para a Bolsa Família ou ajuda às pessoas que tiveram aí problemas com a pandemia, toda essa situação de saúde pública que o Brasil vive, e você gastar 2 bilhões de reais para resolver um problema que não existe. É isso que o ministro Barroso tem dito. Estamos pensando em gastar 2 bilhões de reais para resolver um problema que não existe. Ou seja, as fraudes do processo eleitoral brasileiro já foram superadas há muito tempo. Nós não podemos permitir esse retrocesso. Vamos voltar a um sistema que antigamente permitiu muitas e tantas fraudes descobertas pela Justiça Eleitoral e a inteligência brasileira, a tecnologia brasileira permitiu a construção de um modelo que é considerado hoje o mais seguro do mundo, que é a urna eletrônica, fruto da inteligência de profissionais brasileiros, equipes técnicas totalmente brasileiras que conheciam profundamente a lógica que fraudava o sistema eleitoral brasileiro e que quer voltar. Isso é algo que não é admissível. Então, os técnicos da Justiça Eleitoral que desenvolveram o processo já sabiam, por exemplo, onde estaria o problema. Por isso, as urnas são independentes. É possível totalizar cada uma das urnas logo em seguida ao encerramento da eleição,
e os partidos sabem disso, recebem o resultado de cada urna, hoje, inclusive, já com um QR Code que pode levar a um processamento eletrônico daquela planilha de votos de cada uma das urnas. Os partidos, se não fazem uma apuração paralela, é porque não desejam. Porque, se quiserem, podem fazer uma apuração paralela e conferir exatamente que o resultado levado às urnas é exatamente o resultado das eleições que nós temos desde a implantação da urna eletrônica no Brasil, conseguido demonstrar que o voto do cidadão é o voto que vai ser computado, totalizado, com rapidez e eficiência, afastando todas as possibilidades de intervenção de pessoas que queiram fraudar o processo eleitoral. Por isso, essa ideia de criar uma impressão do voto, ela vai trazer, sim, uma série de problemas para resolver um problema que não existe. Evidentemente que essa matéria está submetida ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional, se os senhores senadores e deputados federais pretendem gastar 2 bilhões de reais para fazer a impressão do voto, eu acho que isso ficará exatamente na história como o registro de que gastamos, num momento de crise, uma quantia enorme para solucionar algo que não existia como problema. Mas, se isso vier a ser aprovado, certamente haverá a produção dessas urnas, com as impressoras, etc., e vamos cumprir exatamente o que estiver na lei, porque essa é a missão do Judiciário brasileiro. E outra, você vê mais vantagens ou desvantagens na adoção do voto impresso, Delorto? Só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, o eleitor não ficaria com esse canhoto impresso pela urna eletrônica. Ele seria depositado em uma urna física para posterior auditagem, se fosse necessário. É um avanço ou um retrocesso esse debate do voto impresso? Anderson, como eu tenho sustentado, é um grande retrocesso esse debate do voto impresso. Só vai trazer problemas, vamos criar problemas, ou seja, é uma coisa assim um pouco, eu diria, até um pouco esquizofrênica, né? Você não tem o problema e você vai gastar um dinheiro, vai mobilizar toda uma tecnologia, vai fazer a construção de um processo que todos sabem que é um processo que permite fraudes, né? Então, a adoção do voto impresso vai trazer vários problemas. Por exemplo, esse voto será impresso e ficará dentro de uma urna que ficará acoplada à urna eletrônica. É a ideia que está transitando aí pelos setores do governo, né? Encerrada a eleição, vai ser expedido o boletim e é feita a totalização eletrônica. Então, para que serviu o voto impresso? Para um eventual pedido de recontagem de votos. A recontagem não será, portanto, feita no sistema eletrônico. A recontagem será feita com esses papéis impressos que ficarão depositados numa urna. Obviamente, esses papéis terão que ser recolhidos a algum lugar fisicamente, né? Imagine isso, são quase 200 milhões de votos em todo o Brasil, esses papeizinhos guardados dentro de sacos plásticos ou de envelopes, em algum lugar fisicamente, para que depois, se alguém pedir uma recontagem, eu vá conferir o voto de papel com o voto que está na urna eletrônica, ou seja, né? Vai prevalecer, então, o voto impresso. Imagine se esses votos desaparecem, se pega fogo em algum lugar, se há um acidente com o transporte, ou seja, várias situações que podem interferir, né, fisicamente, porque eu estou transformando agora um processo que era totalmente eletrônico, totalmente digital, em um processo físico, de guardar esses papeizinhos para serem contados. Dentro de que prazo? Tá bom, vamos fazer um prazo aí de 4 meses, no máximo, né, para que esse pedido de recontagem seja avaliado, feito e realizado tudo. E, ao final disso, eu vou ter que me desfazer desses papéis, né? Ou seja, uma questão, inclusive, ambiental, né? Nós temos aí, hoje, um processo que não gasta papel, que não derruba árvores, que não queima florestas, né? Transformando florestas em celulose para produzir papel, e não gasta tinta,
muito mais preocupado com a questão ambiental, para criarmos agora um modelo que vai produzir papel, vai gastar impressora e vai fazer isso. Nós já tivemos essa experiência do voto impresso e tivemos muito problema, né, nas urnas acopladas à urna eletrônica, nas impressoras acopladas à urna eletrônica. Os cartuchos de tinta vazavam, a tinta derramava dentro desse saquinho plástico cheio de papel, ou seja, os papéis ficavam ilegíveis e você, na verdade, perdeu um dinheiro que poderia certamente servir para diminuir os efeitos da fome e da pandemia na sociedade brasileira. Então, me parece, eu talvez tenha sido um pouco enfático nisso, me parece um grande retrocesso esse debate sobre o voto impresso, Anderson. Cláudio Delorto, eu quero te agradecer por você nos conceder essa nova entrevista. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu forte abraço. Anderson, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esses temas tão importantes para a democracia brasileira. Parabenizar você e toda a equipe do Faixa Livre, a Celeste Sintra, enfim, todos que trabalham para manter esse espaço dedicado à divulgação das questões mais relevantes para a democracia brasileira. Foi um grande prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado. Conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE-RJ, Cláudio Delorto. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!